Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos e com as irmãs para a nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós já voltamos com a nossa escola bíblica presencial. Nós temos tido algumas salas alternativas funcionando. O objetivo é que a gente tenha, e mantenha esse cuidado, porque a pandemia ela ainda está aí. Nós sabemos que as coisas têm melhorado, graças a Deus, mas os riscos ainda estão presentes. Então a Igreja Batista Sião tem tido o maior cuidado possível com os irmãos, com as irmãs, e a nossa intenção é que de fato nós em breve possamos retomar a nossa EBD com a sua capacidade total, retomar o nosso sistema com as classes, para que possamos estar juntos celebrando ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Mais uma vez estou aqui com esse papel honroso de estar ministrando a lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 da nossa revista. Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Que tema pertinente para um momento tão turbulento como esse que nós estamos vivendo, e que ao mesmo tempo tem sido um momento em que nós temos percebido a mão do Senhor. Eu acredito que você, meu irmão, você, minha irmã, tem percebido o cuidado de Deus na sua vida, tem percebido o cuidado de Deus na provisão para você, para sua família. Você tem percebido o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus nesse mundo que nós vivemos. Dessa forma, nós vamos conversar hoje na nossa EBD sobre essa temática, que é uma temática extremamente importante para nós que somos cristãos e que depositamos a nossa fé, a nossa esperança e depositamos o nosso louvor a esse Deus maravilhoso. Crendo nisso, vamos orar para darmos início à nossa escola bíblica dominical desse domingo. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu louvo o nome do Senhor, eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido pela Tua misericórdia, Deus. Eu exalto o Teu nome, Senhor. Fala nessa manhã aos nossos corações, Deus. Testifica através do Teu Espírito Santo, para que possamos sair dessa EBD com um conhecimento adicional, não um conhecimento apenas para a nossa vaidade, um conhecimento que nós não vamos utilizar, Deus, mas que esse conhecimento seja um conhecimento utilizado para a propagação do Teu Evangelho e para a propagação do Teu Reino. Que o Senhor visite nesse momento cada lar, Deus, cada família, cada irmão, cada irmã da Igreja Batista Sião, Deus. Que de fato o Teu Espírito Santo esteja consolando aqueles que estão tristes nesse momento, aqueles que estão passando por alguma luta pessoal, familiar, e que em nome de Jesus, em breve tempo, possamos estar reunidos celebrando ao Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei no início, servir ao Senhor é entender quem é esse Deus. O primeiro passo que nós precisamos fazer para a construção da nossa fé é entender o Deus que nós servimos. Eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías, que é o livro que nós estamos trabalhando. Isaías no capítulo 26, versículo 1. O texto diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. O povo de Israel, eles tinham uma total convicção de quem era o Senhor. Você pode falar comigo e apresentar alguns argumentos, e eu tenho certeza que serão argumentos coerentes, de que esse povo errou, de que esse povo se distanciou do Senhor, de que esse povo viveu de uma forma distante daquilo que Deus queria para eles. E você vai estar correto. Porém, isso faz parte da experiência humana.
Todos nós passamos por momentos assim. De fato, Israel, durante a sua jornada, a sua trajetória, em muitos momentos se distanciou do Senhor. Mas eles se distanciavam do Senhor pelas suas escolhas ruins, pelos líderes que eles acabavam seguindo e que distanciavam eles dos propósitos de Deus. Mas aquele povo era um povo que conhecia o Deus que eles serviam. Eles tinham no seu DNA cultural e social, o entendimento de quem era Deus. Então eles sabiam, e o profeta Isaías vai mostrar isso de uma forma muito direta, que apesar da tribulação, que apesar do sofrimento, que apesar da opressão, que apesar da injustiça, que apesar dos inimigos que cercavam e que em alguns momentos os dominavam, eles tinham um Deus que era forte, que era poderoso. E esse Deus, ele precisava, não, deixa eu falar de uma forma mais clara. O povo de Israel precisava exaltar esse Deus. Porque se eu falasse, olha, esse Deus precisava ser exaltado pelo povo, poderia parecer que Deus necessita de algo das nossas mãos, algo que nós possamos fazer, e o Senhor, ele não necessita de nada. Ele tem prazer que a gente faça, ele tem prazer em se relacionar conosco, mas Deus não necessita, porque ele é Deus. Ele é todo poderoso. Então ele não vai precisar, ele não vai necessitar de seres tão pequenos como eu e você. Mas ele tem prazer em se relacionar com seres pequenos, falhos, difíceis no trato, como nós. E o povo de Israel vai ter esse entendimento de que esse Deus, ele precisava ser exaltado. E se nós formos pensar no Antigo Testamento, tudo o que Deus fez pelo povo de Israel mostra o amor que ele tinha por aquele povo. Se nós lermos Deus falando com Abraão, por exemplo, nós vamos perceber que ele se apresenta de uma forma extremamente peculiar, de uma forma extremamente poderosa. Ele chama, ele convoca Abraão e ele diz que ele faria uma aliança com Abraão, que ele estaria com Abraão e, consequentemente, que ele se relacionaria com Abraão para ser exaltado por esse povo que futuramente nasceria, que seria o povo de Israel. E uma pergunta que talvez hoje no nosso tempo a gente precise fazer com mais frequência, principalmente para aquelas pessoas que estão começando uma caminhada cristã, é: por que eu devo exaltar o Senhor? Hoje nós vivemos num tempo dos ídolos. E você pode chegar para mim e falar assim: Rafael, mas eu não vejo tanto paganismo, eu não vejo tanta adoração a ídolos como era no passado, como você tinha ali as narrativas bíblicas com os deuses antigos, os deuses da região de Canaã. Eu não vejo dessa forma. Os nossos ídolos hoje, irmãos, são ídolos em diversos setores. Nós temos ídolos hoje na política, nós temos ídolos na televisão, nós temos ídolos nos programas de entretenimento. Então, hoje as pessoas elas estão cada vez mais adorando, exaltando, se envolvendo, mesmo que indiretamente, com esses personagens, com essas pessoas. E tem se perdido, tem sido deixado de lado a necessidade dessa exaltação ao nome do Senhor. E isso é um equívoco. Nós sabemos que precisamos exaltar o Senhor a todo momento. Mas será que essa geração nova, será que essas pessoas que estão chegando hoje dentro da realidade da igreja, elas têm a percepção de que precisam exaltar o Senhor? Será que elas têm esse entendimento? E a pergunta que eu fiz foi uma pergunta simples: por que eu preciso exaltar o Senhor? Eu preciso exaltar o Senhor por quem Ele é. Quando Deus ele vai se apresentar a cada pessoa, no Antigo Testamento principalmente, Ele mostra os atributos que Ele tem.
Quando ele se apresenta a Moisés, ele vai dizer que ele é o eu sou, aquele que existe, aquele que não é limitado pelo tempo, aquele que é. Então eu preciso perceber que simplesmente por Deus ser quem Ele é, eu preciso exaltá-lo. Se eu não soubesse mais nada acerca da existência, se eu não soubesse mais nada acerca de tantas outras coisas que eu sei, eu saberia que Deus é. E por isso eu precisaria me prostrar, eu precisaria adorar, eu precisaria exaltá-lo. O povo de Israel, dentro da realidade dos profetas, vai ser chamado a exaltar o Senhor pelo que Ele fez na história deles também. Eles vão ser a todo momento convocados pelos profetas, dizendo, olha, lembra o que Ele fez na história do povo. Lembra o que Ele fez com esse povo que não era nada, com esse povo que em determinado momento foi escravizado. E olha quem nós somos hoje. Isso tudo vem do Senhor. Portanto, nós precisamos exaltá-lo, portanto, nós precisamos oferecer a Ele o nosso louvor. O povo de Israel também era convocado para exaltar o Senhor pelo que Deus tinha feito na realidade de cada um deles. E eu queria que nesse momento você lembrasse algo que Deus fez na sua história, que Deus fez na sua vida e que Ele mudou. E eu tenho certeza, não preciso te dar muito tempo para você pensar, eu tenho certeza que quando eu falei isso já veio algo em sua mente do que Deus fez por você, do que Deus tratou na sua vida. Por conta disso, você precisa exaltá-lo. Deus, Ele mostra todo o seu cuidado com cada pessoa, como eu dei o exemplo de Abraão, a forma como Ele vai agir, tão cuidadoso com Abraão, tão atento a esse relacionamento com Abraão, e consequentemente Abraão o adora, Abraão o exalta, a ponto de entregar o seu bem mais precioso, que era o seu filho Isaque. Isso é totalidade. Isso é inteireza de coração. Que a Bíblia o tempo todo vai estar nos exortando para que a gente pratique isso, para que a gente chegue nesse nível de intimidade com Deus. Nós vivemos em um período que é um período dominado pelas redes sociais, dominado por aqueles que são influenciadores digitais. Mas nós não podemos perder de vista que a nossa principal exaltação, que a nossa direção, que todo o nosso coração precisam estar voltados ao Senhor. O povo de Israel, em muitos momentos, como eu falei no início da nossa aula de hoje, em muitos momentos eles acabavam se perdendo dessa realidade. E por isso que nós percebemos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre uma chamada para que o povo despertasse. Então nós vamos ter algumas características, alguns fatores que vão sendo trabalhados para que esse povo acorde e lembre. Por exemplo, Egito. A libertação do Egito vai mostrar o cuidado de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. A libertação do Egito vai ser uma referência para aquele povo perceber que mesmo que tudo desse errado, mesmo que as coisas se complicassem muito, mesmo que eles parassem no exílio, era necessário que eles se voltassem para quem podia mudar a realidade deles: Deus. No nosso tempo, nós temos nos voltado para tantas coisas, não é, meus irmãos? Nós temos nos voltado para tantas situações, mas será que nós temos tirado um tempo para nos voltarmos ao Senhor, para nos prostrarmos de fato diante dele, não apenas num sentido figurado, mas qual foi a última vez que você se prostrou e exaltou o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez na sua vida, por tudo que Ele fez na história do nosso país, por tudo que Ele fez na história salvífica da humanidade? Qual foi a última vez? É uma pergunta que você não precisa me responder, mas eu acredito que você tenha a resposta aí no seu coração. Nós precisamos desse relacionamento com Deus. Nós precisamos desse avivamento. O profeta Isaías, ele vai trazer sempre a lembrança daquele povo
esse Deus que é um Deus que está perto, não é um Deus que está longe. Nós vamos lembrar que no Sinai, quando Deus ele chama o povo para fazer a sua aliança e para dizer ali as suas leis, os seus mandamentos, muitos ficam com medo. Eles ficam com medo daquilo que eles estão vendo e é algo assombroso. E eles dizem, olha, Moisés, vá que a gente fica aqui. Mas Deus não está chamando simplesmente Moisés, Deus não está chamando o povo de Israel simplesmente, Deus não está chamando o povo do Brasil, Deus não está chamando apenas a Igreja Batista Sião como um todo. Deus está chamando de forma particular você para uma vida de exaltação. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos perceber que esse Deus que nós servimos, ele precisa ser exaltado em nossos corações por tudo que ele nos tem feito. Isso, é claro, apesar das nossas lutas, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos medos, apesar dos nossos tantos obstáculos que surgem, Deus, ele tem operado em nossas vidas. Nós precisamos ter a percepção e o entendimento de forma muito clara que esse ser tão poderoso, tão maravilhoso, tão forte, é o único capaz de salvar, libertar, julgar. Em decorrência disso, nós devemos entregar tudo que nós temos a Ele. Nós não podemos ficar no meio termo, nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos ficar na dúvida. Nós precisamos desse derramar, desse quebrantamento, exaltando ao Senhor. Um outro ponto que a nossa lição vai trazer é que as misericórdias do Senhor são infindáveis. Queria te pedir agora, nesse momento, para que você lembrasse de uma pessoa que pisou no seu pé de alguma forma, que te decepcionou, que te machucou, que fez algo que você não gostou, e você precisou perdoar, porque é bíblico, é mandamento bíblico. Você precisou usar de misericórdia para com essa pessoa. Agora lembra como isso foi difícil para você. Como isso foi complicado para você conseguir fazer isso. É uma experiência difícil ser misericordioso, ser perdoador. Agora eu queria que você imaginasse esse Deus que deve ser exaltado, que é poderoso, que é forte, que é salvífico, que tem poder acima de qualquer coisa que nós consigamos imaginar. Imagine esse Deus sendo extremamente misericordioso e que essas misericórdias são infindáveis. Nós percebemos a misericórdia de Deus, nós percebemos o cuidado de Deus desde Gênesis. Deus ele foi misericordioso num tempo em que a humanidade estava completamente perdida. Ele preservou a vida através de Noé. Deus ele foi misericordioso no Jardim do Éden quando Adão e Eva desobedeceram. Ele usou de misericórdia. Deus foi misericordioso, vejam vocês, quando Caim matou seu irmão. Então esse Deus, ele é perito em agir de forma misericordiosa. Nós, seres humanos, nós temos um coração tão duro, não é, meus irmãos? Nosso coração é duro. Você pode ser uma pessoa mais sensível, uma pessoa quebrantada, e eu louvo a Deus por sua vida. Mas, em geral, o coração do ser humano é duro. E nós precisamos olhar para esse Deus que, mesmo com tanto poder, com tanta glória, exerce misericórdia com as nossas vidas, exerce misericórdia com a humanidade, exerce misericórdia com as nações. E precisamos seguir esse exemplo. A misericórdia de Deus está presente em todo o livro do profeta Isaías. O discurso de Isaías é um discurso desesperado, mas é um discurso desesperado no sentido de chamar as pessoas para o entendimento de que esse Deus é muito misericordioso. Então,
bastava que eles se arrependessem, que eles voltassem para Ele. Então ele fala, vamos acordar. Vamos perceber que esse Deus não está longe, vamos perceber que Ele está esperando o nosso arrependimento para nos livrar do mal, para nos livrar dos adversários, para nos livrar dos inimigos. E eu queria que você lesse comigo no capítulo 28 de Isaías, no versículo 17. Isaías capítulo 28, versículo 17. O texto diz assim: colocarei o juízo como a linha de medir, e a justiça como prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Deus, Ele espera o tempo oportuno para entrar e para que essa misericórdia dele se alastre. Deus, Ele não tem prazer no mal, irmãos. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento. Deus, Ele tem prazer na justiça. Ele tem prazer na paz. Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer na bondade. Ele tem prazer no amor. Mas como é difícil para os nossos corações, ainda limitados, enraizados por tantas coisas, percebermos que nós precisamos dar lugar ao agir desse Deus. Que nós precisamos abrir as nossas vidas para que esse Deus ele faça a diferença. Esse convite de Isaías ao povo de Israel para que eles percebessem a necessidade do arrependimento, a necessidade da mudança, é um convite também para os nossos dias, é um convite também para os nossos tempos, em que as pessoas elas têm se tornado tão individualistas, elas têm se fechado nas suas redomas e muitas vezes têm esquecido do irmão que está ao lado. O convite para exercer misericórdia, o convite para reconhecer esse Deus misericordioso precisa atingir os nossos corações hoje, no século 21. Precisa atingir o meu coração que estou dando essa aula e o seu coração que está acompanhando e participando dessa aula, lendo os textos, lembrando de situações, comentando. Precisa nos atingir, porque se eu estiver aqui dando aula, estudei, parei para analisar os textos, anotei, e simplesmente a aula for para que eu esteja falando, mas que entre por um ouvido e saia pelo outro, não tem sentido. Não tem sentido tanto para mim, porque essa palavra precisa fazer diferença na minha vida, e também não terá sentido para você, porque a palavra precisa fazer sentido na sua vida. Conhecer por conhecer não muda nada. Precisamos conhecer para sermos transformados pelo conhecimento e para ajudarmos outras pessoas. Isaías, ele, na sua mensagem, ele vai dizer, e ele vai deixar claro para aquelas pessoas, para aqueles que queriam ouvi-lo, é claro, porque ele não forçava a barra, ele vai dizer, olha, o exílio não é o fim. Deus promoverá o renovo. A dominação não será o fim. Deus promoverá o renovo. Nós percebemos esse tipo de discurso também em Jeremias. Nós percebemos esse tipo de discurso também em Ezequiel, que vai ser um profeta que vai estar vivenciando a realidade do exílio. E eles vão perceber, tanto Isaías, Jeremias e Ezequiel, que Deus ele tem total prazer em mudar situações. Ele tem total prazer em mudar o seu deserto. Quando estamos no deserto, Deus continua sendo Deus. Tudo Ele pode fazer. Quando estamos enfrentando situações difíceis, Deus continua sendo Deus. Tudo Ele pode fazer. Essa vai ser uma mensagem profética em que Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas eles vão dizer, olha, não importa o que está acontecendo, não importa a situação, não importa quão difícil é o momento, Deus continua sendo misericordioso, o eu sou continua sendo misericordioso. É necessário apenas que você volte os seus olhos para Ele. Nação de Israel, é necessário que vocês voltem apenas os seus olhos para Ele. Brasil,
Povo do Brasil, é necessário que vocês voltem os seus olhos para Ele. Olhem para aquele que tudo pode fazer, para aquele que é misericordioso, para aquele que tem prazer em abençoar, em perdoar, para aquele que tem prazer em curar, em salvar, em exercer misericórdia. Esse é o nosso Deus. Por fim, o último tópico da nossa lição de hoje vai dizer que as maravilhas de Deus são eternas. Vocês já leram na Bíblia esse livro maravilhoso que é palavra viva, que tem poder através dessas palavras para impactar pelo Espírito Santo de Deus aqueles que estão lendo? Vocês já viram nesse texto homens e mulheres de Deus, quando eles encontram, quando eles têm uma experiência, quando eles passam por um processo de teofania, quando eles têm um encontro com Deus, quando Deus se revela a eles e eles percebem o tamanho desse Deus, a grandiosidade desse Deus. Vocês já observaram que Deus normalmente vai se apresentar para aquelas pessoas de uma forma a dar a eles, apesar da sua limitação humana, que o nosso cérebro não comporta, nós não temos a capacidade de dimensionar Deus. Nós não temos. É muito grande, é muito maravilhoso para seres tão limitados. Mas Deus, dentro dessa capacidade humana pequena, se apresentando como aquele que está para além do tempo, Ele vai convidar aquelas pessoas a perceberem como Ele é maravilhoso, como Ele é grandioso e como a mensagem que Ele está entregando àquelas pessoas é uma mensagem poderosa que nem o tempo pode levar. Todos nós estamos sujeitos ao tempo. Não é verdade? Todos nós temos um tempo nessa terra. Nós temos um processo temporal. Primeiro você é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e por fim você descansa. Se você estiver no Senhor, você descansa. Todos nós temos as marcas do tempo. E Deus, quando Ele se apresenta como aquele que é eterno, como aquele que existe, que existirá, que existiu, o tempo não consegue classificá-lo porque Ele está acima do tempo. Ele fala dessa forma para que as pessoas percebam que aquilo que Ele está apresentando, que tudo que Ele está propondo, que nós podemos chamar das maravilhas do Senhor, essas maravilhas não são esgotáveis, são eternas, não tem fim, não acaba. Eu, quando me converti, tinha uma professora na classe de novos decididos, e essa professora ela focava muito nessa realidade de nós percebermos o nosso tempo, de nós entendermos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos naquele momento, de nós valorizarmos os presentes que recebemos do Senhor e incentivarmos outros para que outros percebessem também isso e valorizassem essa maravilha, não jogassem fora, não colocassem num canto, não deixassem de lado, mas percebessem como era precioso o que eles estavam recebendo e se alegrassem quando outros aprendessem essas lições. E um tempo depois eu acabei me tornando professor nessa classe de novos. E ela chegou para mim e comentou: olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus prepara pessoas, olha como Deus prepara mudanças, olha como Deus continua distribuindo os seus dons, distribuindo os seus presentes para aqueles que estão buscando o seu nome. Apesar das dificuldades do nosso tempo, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus continua distribuindo os dons, distribuindo
os seus talentos, distribuindo as suas bênçãos, porque Deus, Ele não é temporal. Ele vai se apresentar de uma forma muito clara, como eu disse, para homens e mulheres, na Sagrada Escritura, deixando muito claro que Ele é eterno. Eu sei, e eu digo isso com propriedade, não digo isso como quem acha, ou como quem nunca passou por adversidade e por dor, que no momento da tribulação, no momento do deserto, no momento do sofrimento, é muito difícil nós percebermos misericórdia, é muito difícil nós percebermos justiça, é muito difícil nós percebermos bondade, é muito difícil nós percebermos carinho, afago por parte das pessoas. É muito difícil, porque você está com a sua mente sofrida. Dependendo da situação, você está com o seu corpo ferido, você está com algum familiar machucado, algum familiar em sofrimento, e você olha para os lados e muitas pessoas simplesmente desapareceram. Mas Deus, Ele continua ao seu lado. Deus, Ele continua agindo na sua história. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela não vai esconder as falhas das pessoas. A Bíblia ela não vai esconder a fragilidade do ser humano. Ela não vai mostrar pessoas superpoderosas. Mas a Bíblia, pelo contrário, ela vai deixar muito claro que a partir do momento que você se relaciona com Deus, a partir do momento que você busca o Senhor, a partir do momento que você deseja estudar mais e conhecer mais sobre esse Deus, vai deixar claro que essas pessoas, elas são impactadas por esse Deus que continua agindo na história, com esse Deus que não cessa a sua atuação. O salmista ele vai dizer de uma forma muito clara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem com o romper da manhã. A alegria ela ressurgirá, porque Deus é a nossa alegria. O Senhor é aquele que garante essa alegria do nosso coração, que apesar das dificuldades, faz com que a gente consiga ainda sorrir, consiga celebrar, consiga falar desse Deus maravilhoso, consiga anunciar misericórdia em um mundo tão frio, consiga anunciar justiça em um mundo tão injusto. É Deus que faz isso nos nossos corações e a gente precisa se alegrar com isso de fato. O salmista ele não está querendo dizer que o seu problema, meu irmão e minha irmã, o seu problema vai passar da noite para o dia. Ele não está querendo dizer isso. Quando ele diz, olha, o choro pode durar uma noite, ele está querendo dizer que assim como a noite tem o seu tempo de início, de duração e de encerramento, a sua tristeza, a sua dor também terá um ciclo. Ela não vai durar eternamente. Assim como a noite não fica eternamente, não dura eternamente, ela tem um período. E eu queria te dizer algo muito particular para você que está assistindo nesse momento, para você que está participando dessa aula. Nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, mas eu queria te dizer que você não deixasse de crer que Deus ele continua agindo na sua história. Estou falando agora de forma particular com você. Não estou falando com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu pai, com seu avô, com seus tios, não. Seus sobrinhos, seus primos. Estou falando com você. Deus continua agindo na sua história. Ele não deixou de ser Deus. Ele não esqueceu que Ele é Deus. Ele não esqueceu de ser misericordioso. Ele não esqueceu de ser bondoso. Ele continua com todas essas características, porque o nosso Deus, Ele é imutável. Porque a misericórdia do Senhor é infindável. Porque a graça do Senhor alcança os corações humanos. Porque a justiça de Deus é de fato aquela que nós podemos confiar. A justiça do homem é falha.
A justiça terrena vai se equivocar, mas a justiça de Deus continua no controle de todas as coisas. Eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia comigo, mais uma vez em Isaías, dessa vez no capítulo 29, o versículo 14 desse capítulo vai dizer assim: portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, a sabedoria dos seus sábios perecerá. E o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Mais uma vez, o início do texto diz assim: portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Deus, ele continua agindo de forma maravilhosa. Deus, ele continua agindo de forma miraculosa. Eu sigo crendo nos milagres de Deus, eu sigo crendo que Deus liberta, cura. Eu sigo crendo no tema que nós trabalhamos no ano passado, renovo. Eu sigo crendo em todas essas coisas porque a palavra me garante. A palavra me garante que Deus, ele continua agindo de forma maravilhosa, ele continua agindo de forma que os sábios não vão conseguir entender. Ele continua agindo de uma forma que as pessoas, ao raciocinarem, elas vão dizer como é que isso aconteceu. Todas as possibilidades, todas as alternativas diziam ao contrário. E como é que aconteceu algo assim tão grandioso, tão milagroso, tão maravilhoso? E nós, homens e mulheres que servem ao Senhor, apesar das suas limitações, diremos: isso aconteceu porque Deus continua sendo Deus. Isso aconteceu porque Deus continua no controle. Isso aconteceu porque as misericórdias e a justiça de Deus continuam presentes na história da humanidade. Continuam presentes na história do povo do Senhor. Continuam presentes na vida de homens, mulheres, crianças. Continua presente no mundo que nós vivemos. Pensar acerca da misericórdia do Senhor, pensar acerca da justiça de Deus em tempos pandêmicos, tempos tão difíceis, que pessoas têm passado tanta dificuldade, é algo que precisa consolar o nosso coração, mostrando que sim, há esperança. Mostrando que sim, nós precisamos continuar crendo. Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos: tem de bom ânimo, não se desanimem, creiam. Os profetas, eles vão dizer o tempo todo, basta nós pararmos para lermos os textos proféticos, eles vão dizer: olha, a coisa está difícil, a coisa está feia, mas Deus tudo pode mudar, Deus tudo pode restaurar, Deus tudo pode renovar, Deus tudo pode avivar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E nós precisamos entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, todos os nossos passos, toda a nossa história a esse Deus que é muito bom e muito maravilhoso. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos dando direção, nos mostrando as suas maravilhas e fazendo com que a gente deseje aprender mais sobre Ele. Nós precisamos perceber de forma urgente, estudando Isaías, que o profeta, ele vai colocar para o povo a necessidade de que eles tenham esperança. O profeta vai colocar para aquelas pessoas a necessidade de que eles mudassem as suas rotas, de que eles modificassem o seu caminhar,
o profeta vai deixar de forma muito clara que Deus ele continuava agindo. E justamente sobre essa ação de Deus na história, sobre esse caminhar com o Senhor, sobre o cuidado de Deus, sobre a salvação do Senhor, é que nós vamos falar na nossa próxima lição. Nós falaremos sobre essa realidade desse reino messiânico. Nós precisamos, de fato, entregar mais ao Senhor. E eu tenho sentido isso e eu acredito que você também tem sentido isso. Que nós precisamos dedicar mais as nossas vidas, fazer mais. E quando eu digo fazer mais, queridos, eu não estou falando de ativismo. Também não estou falando de dinheiro. Não estou falando disso. Eu estou falando das nossas vidas. Estou falando de entrega. Estou falando de dedicação ao Senhor. Que o Senhor continue completando a boa obra na minha vida e na sua vida. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, e que Ele continue nos direcionando, porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. Oremos gratos a Deus por essa EBD de hoje. Domingo que vem continuaremos tendo a nossa EBD online, teremos a EBD presencial, mas para aqueles irmãos que ainda estão em quarentena, os irmãos que têm comorbidades, nós não poderemos deixar de ter a nossa EBD online. Então fique tranquilo, porque todo domingo será disponibilizado a EBD em formato online, certo? Oremos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pela Tua justiça, muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical em que nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais acerca do Senhor. Pai, que nesse momento o Senhor esteja visitando cada família, Deus, que o Senhor esteja visitando cada coração, e que possamos ser transformados pelo Senhor, Deus. Transforma o nosso coração em um coração misericordioso, e não permita, Senhor, que possamos esquecer, nem por um momento, que o Senhor continua sendo aquele que nos garante, continua sendo aquele que nos sustenta, continua sendo aquele que nos supre. Não permita, Deus, que venhamos a olhar para a esquerda ou para a direita, mas que os nossos olhos fiquem fixos no autor e consumador da nossa fé, aquele que não muda, aquele que é atemporal, que o tempo não consegue limitar, que o tempo não consegue atingir. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, o nosso Deus. Continua, Deus, nos abençoando, nos guardando. Continua da mesma forma, Deus, guardando, abençoando, capacitando o nosso pastor Walter, a irmã Ariete, toda a sua família. Deus, continua fortalecendo ele, Deus, para que ele consiga a cada dia cumprir aquilo que o Senhor tem colocado sobre ele, meu Pai. Que ele consiga a cada dia ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus para cumprir aquilo que o Senhor confiou a ele. Continua falando conosco, nos dá um culto, Senhor, na Tua presença, um culto que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, para que possamos ser transformados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que possamos, nesse domingo, dia 31, um domingo muito importante, uma data importante para nós que somos protestantes, aniversário da Reforma Protestante, reforma iniciada pelo Martinho Lutero, e que possamos lembrar pontos dessa reforma, que você continue conectado no nosso canal no YouTube. O nosso culto será um culto inspirado na Reforma Protestante, o pastor terá uma palavra sobre a reforma, e é importante que nós, cristãos, tenhamos o conhecimento acerca do que foi a reforma e de como nós precisamos ter esse entendimento para continuarmos transformando e impactando esse mundo em que nós vivemos. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Um abraço.